Shalom, amados, professor Eli Santos aqui mais uma vez com vocês, mais um vídeo para o nosso canal, que o Eterno possa te abençoar de uma forma extraordinária. Lucas capítulo 10, versículo 30, Jesus vai falar sobre a parábola do bom samaritano. E ele fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Os salteadores espancaram esse homem, esse viajante, bateram nele, despojaram tudo o que ele tinha e diz o texto que deixaram ele quase como morto. Algumas traduções falam meio morto. E diz a Bíblia que descia pelaquela mesma estrada o sacerdote. O sacerdote viu ele de longe e passou de largo, passou de lado. Por que o sacerdote ele passou de largo e não ajudou aquele viajante? Veja bem, nas comunidades étnicas do Oriente Médio do século I até hoje, as pessoas elas eram identificadas através de duas formas. Quais eram as duas formas de você identificar uma comunidade étnica do Oriente Médio do século I até hoje? Primeiro, através das suas vestes, através das suas roupas, você identificava de qual comunidade, de qual tribo, de qual cidade aquela pessoa ela pertencia. E segundo, forma de identificar uma pessoa era através da sua fala. Se ela falava o hebraico, se ela falava o grego, se ela falava o latim, se ela falava o aramaico. Mas perceba que esse viajante que está no meio da estrada, quase morrendo, como morto, a Bíblia fala que os salteadores tiraram essas duas coisas dele. Porque diz a Bíblia que despojaram tudo, ou seja, tiraram as suas vestes e deixaram ele como morto. Ou seja, o sacerdote que está passando ali não tem como identificar quem era aquela pessoa, porque tiraram as suas vestes e tiraram a capacidade dele se comunicar, porque ele não tinha como se comunicar porque estava quase morrendo. Então, para o sacerdote, aquela pessoa era uma pessoa perigosa. Por isso o fato dele não se aproximar e o fato do sacerdote também entender que aquela pessoa já estava morta e pelas leis escritas relacionadas à santidade e à pureza do sacerdote, o sacerdote não poderia tocar em alguém que estava morto ou quase morto. O máximo que ele poderia se aproximar era uma distância de 4 côvados. Se ele se aproximasse mais do que isso, ele se tornaria impuro. E um sacerdote impuro passava uma humilhação muito grande dentro do judaísmo. Ele tinha que ir para o templo, ficava exposto em frente à porta oriental durante uma semana. Ele tinha que buscar, comprar e sacrificar uma novilha vermelha ao ponto dela poder virar cinzas. E o período da sua purificação durava 7 dias. Durante aquele período ele não recebia o dízimo do templo, não recebia o dízimo dos levitas, a sua família ficava sem provisão, sem nenhuma condições financeiras. Ele ficava exposto na frente do templo, na porta oriental, sendo humilhado por outras pessoas e tinha que procurar, achar e comprar, que era muito difícil, uma novilha vermelha, e quando achava, o preço era um valor muito alto, muito caro. Então perceba que o sacerdote ele pensa muito antes de se aproximar daquele homem, pensando nas consequências que poderia acontecer na vida dele. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.